Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, e do versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, por um despertamento no meio do Teu povo em relação às últimas coisas, que o Senhor possa falar aos corações dos distraídos, daqueles que estão pensando apenas no aqui e no agora, e que todos nós sejamos impactados com a ação poderosa do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos despertando para as coisas por vir. Que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, em nossas vidas, seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada à preparação, que estejamos atentos em oração vigilante, pois o Senhor já não tarda. Uma das coisas que tem chamado a minha atenção nos últimos tempos é a falta de mensagens escatológicas, ou seja, mensagens que falem a respeito da segunda vinda do Cristo. E é preciso que sejamos alertados, precisamos despertar para esse acontecimento iminente. Temos nos distraído com muitas coisas e perdido de vista o fato de que o Senhor está às portas. Quanto mais olhamos para aquilo que tem acontecido à nossa volta, no mundo à nossa volta, mais e mais temos a certeza absoluta que essa volta do Senhor, ela é iminente. Seguindo a trilha da promessa gloriosa da vinda do Senhor, vejamos agora o que nos mostra o apóstolo Pedro em sua segunda carta. O texto, na verdade, vai desde o versículo 1 até o 18, nos dando uma visão ampla do ensino petrino a esse respeito. O texto de Pedro traz algumas verdades já ministradas por outros escritores bíblicos que nós não podemos em nenhum momento perder de vista. E eu queria dar como tarefa de casa a leitura de toda a segunda epístola do apóstolo Pedro. Em primeiro lugar, Pedro procura lembrar seus leitores de algo já ministrado por outros. Em segundo lugar, assim como foi no passado, nos dias de Noé, não retarda o Senhor a sua vinda. Quando o Senhor levantou Noé para construir a arca, todos achavam que ele estava louco
Até que a arca ficou pronta, Noé embarcou com sua família e os seus animais, e todos os demais pereceram. Assim será no tempo do fim, quando a terra for entesourada para o fogo. O cenário para esse desfecho está sendo preparado. E o Senhor tem requerido de nós despertamento. Acordemos. Em terceiro lugar, tudo isso que está sendo ministrado pelo apóstolo Pedro acontecerá num de repente. Em quarto lugar, devemos esperar aquele dia em preparação vigilante. Somos chamados a uma vida de santificação constante, de concertos, de transformação real. Muitos têm lotado as igrejas em busca de teres e haveres. Nós temos falado sobre isso tantas vezes, mas nunca temos visto, nunca mais, ou pelo menos no nosso tempo, não temos visto uma busca de crescimento espiritual na vida daqueles que são chamados de cristãos no nosso tempo. Isso é sério demais. Devemos esperar, repito, aquele dia glorioso em preparação vigilante. Do lado de cada eternidade há um grande treinamento em curso. Aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora precisam se deixar ministrar pela graça santificadora, para que alcancemos a graça glorificadora. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, que o Senhor traga despertamento a cada um de nós. Em quinto lugar, ele chama o apóstolo Pedro para depor sobre o assunto. Chama o apóstolo Paulo para depor sobre o assunto. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Roma, em Romanos 13, de 11 a 14, adverte-os dizendo que é hora de despertar do sono. O dia está cada vez mais próximo. O dia está prestes a amanhecer. Que deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Que andemos dignamente, que nos revistamos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhamos para a carne no tocante aos seus desejos, aos seus apetites. Falando aos Tessalonicenses, ele diz: todos sabem que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, de repente. Somos todos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Sejamos sóbrios. E aí essa mensagem nos traz algumas reflexões que nós não podemos perder de vista. Em primeiro lugar, assim como acontece com toda a Escritura, há uma unidade no ensino sobre a vinda do Cristo. Cada escritor bíblico aborda à sua maneira, mas todos em perfeita unidade. São unânimes em afirmar que a segunda vinda é um fato já estabelecido por Deus para aquele dia e hora, não uma mera conjectura de mentes fanáticas. Em meio ao nosso tempo, os cristãos, sobretudo em nossa nação, parecem mais preocupados com a política e com os políticos do que com a vinda do Senhor.
É impressionante o endeusamento, a idolatria a homens completamente destituídos das verdades eternas. Homens que tudo que querem, homens e mulheres, que tudo que querem é se posicionar com autoridade sobre a nação. E o povo de Deus, e ao povo de Deus, tem faltado sabedoria e discernimento. Aí vamos para o segundo ponto. Os falsos mestres dos dias passados se infiltravam nas igrejas locais para disseminar seu ensino apócrifo, herético. Aqueles falsos mestres tinham o seu ensino fundamentado no que eles chamavam de falsa esperança e escarneciam a respeito da segunda vinda. É o que muitos têm feito em nosso tempo, o que é lamentável sob todos os aspectos. Em terceiro lugar, a promessa do reino da justiça parecia para aqueles que andavam segundo as suas próprias paixões como algo surreal. Não se podem enquadrar as promessas de Deus nos formatos humanos ou na forma de conceber as coisas do ponto de vista da nossa humanidade limitada e falha. Deus prometeu, Ele cumpre no tempo e ao modo dele, nunca no nosso. Não podemos perder de vista isso em nenhum momento. No entanto, como já fora dito, tem faltado despertamento. Recursos preciosos nos nossos dias têm sido negligenciados com coisas vãs que não têm peso de eternidade. Hoje, numa fração de segundos, a palavra pode chegar aos confins da terra. Os recursos audiovisuais são inúmeros em nosso tempo, mas são desperdiçados com coisas vãs, com tolices, com idolatrias humanas a seres humanos falhos como todos nós. Aí nós chegamos ao quarto ponto da nossa reflexão. O apóstolo fecha a questão em relação às afirmações maliciosas dos falsos mestres daqueles dias, dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pedro também ratifica algo que já fora dito em outros escritos, que a vinda do Senhor acontecerá repentinamente, como vem o ladrão à noite. E essa ilustração demanda vigilância e preparação constante e ininterrupta. Pedro termina sua admoestação nos seguintes termos: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O que é que nós podemos tirar daqui? O que é que nós podemos aprender com essa brevíssima mensagem de exortação? Em primeiro lugar, a pergunta que não quer calar: e quanto a nós? Será que temos nos colocado em sobriedade e vigilância, ou temos vivido como se esse dia jamais fosse chegar, como tem sido a postura de muitos? Se as palavras do apóstolo foram tão urgentes naqueles dias, o que diremos em relação a hoje? Misericórdia. Em segundo lugar, vivemos em um tempo que se apressa para o fim. Despertar é preciso. Não durmamos como os demais. E por último, a mesma nota de admoestação do início da mensagem.
Preparemo-nos, Ele vem e já não demora. Que estejamos preparados, que busquemos o Senhor de todo o nosso coração, que nos arrependamos das nossas posturas incrédulas, irreverentes e fora do propósito de Deus, e nos voltemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas negligências, pelas nossas posturas contrárias à Tua vontade, e rogamos a Ti, Senhor, que venha um grande despertamento sobre nós, que não esperemos tragédias, problemas de dificuldade financeira, mortes na família, para que despertemos quanto à vinda do Senhor. Fala conosco, Senhor, através desta mensagem, mesmo sendo eu tão imperfeita, tão pequena, tão incoerente, mas que o Santo Espírito leve essa mensagem aos corações de todos que possam ouvi-la. Vem falar conosco de um modo vivo e especial, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor leve essas palavras ou essa palavra aos corações de todos que possam ouvi-la, em nome de Jesus. Amém.